Olá pessoal, a gente vai fazer a revisão do conteúdo de oxirredução, certo? Vocês me pediram para fazer um vídeo para vocês, para tentar, para vocês tentarem entender um pouco melhor o conteúdo, mas o que importa é que antes de vocês verem esse vídeo, vocês vão lá nos vídeos do SAI e assistam todos os três, certo? Dessa semana, do início do livro 2. Então, antes de começar, vão assistir, depois de terminar de assistir, vocês voltam aqui para o vídeo de revisão. Reações de oxirredução. O que é reação de oxirredução? Oxirredução, a gente tem o oxi, que lembra o processo de oxidação, e redução é o processo de redução, que a gente vai dar uma revisada agora em relação a isso. Primeira coisa, oxidação é um processo que a gente pode caracterizar como a perda de elétron, certo? Então, já para facilitar o que o professor do SAI comentou com vocês, que pode ser que tenha confundido na cabeça de vocês, é que, vocês lembram da tabela periódica, quando a gente colocou lá em cima da tabela periódica de vocês, aqui uns números com cargas positivas ou negativas? Vocês lembram que os átomos eles sempre querem estar igual os gases nobres porque eles são estáveis? Então, por exemplo, na família 1, qual é a carga de todos os elementos aqui da família 1? Todos os elementos da família 1, eles querem perder um elétron para se parecerem aqui com um gás nobre. Então, para isso, eles precisam perder um elétron. Então, se eles perdem uma carga negativa, eles ficam com excesso de carga positiva. Então, aqui eu tenho que a carga dele é 1+, certo? Aqui é a mesma coisa. Se aqui eu perco um elétron, aqui eu vou precisar perder 2. Então, aqui eu vou ter carga 2+, certo? Então, para essas duas famílias aqui, família 1A e família 2A, que são as famílias dos metalocalinos e metalocalinos terrosos, a gente tem essa carga aqui, desconsiderando o hidrogênio, certo? O hidrogênio também tem carga 1+, mas ele tem exceções que pode ser que ele fique 1-. Então, todo o resto a gente pode considerar que eles tenham cargas ou 1+, se for dessa família, ou 2+, se for dessa família aqui, certo? Se eu considerar aqui família 6 e família 7, por exemplo, os gases nobres são família 8, ok? Então, na família 6 eu preciso andar 2 casas para chegar na família 8, certo? Então quer dizer que na última camada eu só tenho 6 elétrons, por exemplo, e eu preciso ficar com 8 para completar lá aquele modelo do octeto que a gente, em algumas situações, a gente pode seguir, certo? Então, daqui para chegar na família 8 a gente precisa andar 2 casas. Só que aqui ele vai ganhar elétron. Ganhar elétron é negativo. Então, se eu vou ganhar uma carga negativa, eu vou ficar aqui com 2+, ou melhor, 2-. E no 7, ele precisa ganhar um elétron. Então, eu vou ficar com carga 1-, certo? Então, todos os elementos que são calcogênio, eles têm carga 2-. Todos os halogênios têm carga 1-. Todos os alcalinos têm carga 1+, e alcalinos terrosos têm carga 2+, certo? Isso já vai facilitar muitas coisas para vocês, para não ter que estar decorando, porque isso é uma questão de vocês terem isso em mente para poder tirar o NOx, que a gente pode chamar essa reação de oxirredução também de NOx. Então, para encontrar o NOx, eu preciso saber essas características, certo? Então, para iniciar, para vocês verem mais ou menos um exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o H2O, deixa eu ver outro, o HCl, e a gente tem o óxido de magnésio. Óxido de magnésio. Isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 substâncias e elas seguem o NOx. Então, para vocês terem uma melhor noção, a gente tem que zerar o NOx de todas essas moléculas, certo? Então, para zerar, eu tenho que achar valores que eles se cancelam, que eles se anulam. Então, por exemplo, o oxigênio está em qual família da tabela periódica? Olha a tabela periódica aí para vocês irem acompanhando, para vocês verem que de fato isso acontece. O oxigênio vai estar na família 6, ele é o primeiro da família 6, então ele tem NOx 2-. Se eu colocar aqui 2-, a gente precisa, para anular esse 2-, a gente precisa de 2+, certo? Mas eu sei que o NOx do hidrogênio que está aqui é 1+. Então o que é que eu faço? Eu sei que aqui eu tenho 2 hidrogênios, então se eu tenho 2, cada um tem carga 1+, então eu vou ter 1 vezes 2
2 mais, certo? Sendo que só um hidrogênio a gente tem carga 1 mais. Eu tenho 2, então vai ter NOx 2 mais. 2 mais com 2 menos a gente tem NOx igual a 0, certo? HCl, o cloro é o segundo daqui, certo? Ele está aqui mais ou menos. Então o cloro ele tem carga 1 menos e o H tem carga 1 mais. 1 mais com menos também anula. A mesma coisa com o magnésio. O oxigênio ele está aqui na primeira da família 6, então tem NOx 2 menos. E o magnésio ele é o primeiro daqui, ou melhor, ele é o segundo daqui, ele vai ter carga 2 mais. Então eu sei que o NOx daqui também zera. Outra coisa é, se eu tenho uma molécula simples é aquela molécula que eu só tenho um elemento. Por exemplo, o O2, o F2, o H2. Então, isso são moléculas simples porque ela só tem um elemento. O elemento que ela tem é o oxigênio, ou o flúor, ou o hidrogênio. Então, se elas são moléculas simples, elas têm NOx igual a 0, ok? Então, o NOx aqui em cima delas vai ser igual a 0, ok? Então, isso vai servir para a gente encontrar informações para vocês estudarem no próximo capítulo o conteúdo de pilha. Então, se eu vier aqui para um exemplo no qual não tem o NOx de todos eles, eu vou descobrir por dedução. Por exemplo, deixa eu ver aqui no livro um exemplo, por exemplo, aqui do HNO3. HNO3. Como é que eu descubro o NOx dessa molécula? Eu sei que o oxigênio está aqui, então ele tem NOx 2 menos. 2 menos. Só que eu tenho 3 oxigênios, então 2 menos vezes 3, eu tenho 6 menos, ok? O hidrogênio tem quantos de NOx? 1 mais. E o nitrogênio? O nitrogênio ele vai estar na família 5, então a gente não sabe de qual o NOx do nitrogênio. E se sabe, a gente não precisa olhar porque a gente já consegue descobrir aqui por dedução, certo? Então, a gente sabe que para o NOx zerar aqui, eu preciso de quanto que o NOx do nitrogênio seja. Então, vejam só, eu tenho 6 menos com mais, dá 5 menos. Então, para cancelar 5 menos, eu vou ter que ter um 5 mais. Então, eu sei que o NOx do nitrogênio aqui é 5 mais, ok? Então, 1 mais 5 mais e 6 menos, a gente tem o NOx igual a 0, certo? Então, isso vai servir para todas as reações. Então, pessoal, a gente está aqui já com essa reação formada, a gente vai descobrir o NOx de cada uma dessas moléculas ou substâncias para descobrir algumas informações, certo? Primeira coisa é, eu vou descobrir o NOx de cada um desses elementos individualmente. O NOx do fósforo, como é que eu sei? Eu vou olhar na tabela periódica. Só que aqui eu sei que ele está sozinho, então ele ou é um átomo ou um elemento simples. Então se ele tiver só um átomo sozinho, ou mais de um átomo que sejam iguais sozinhos, a gente tem que o NOx é igual a 0, ok? Nitrogênio, qual é o NOx? Se olhar na tabela periódica, a gente estava vendo aqui, antes de eu colocar essa reação, a gente vê que está na família 1+, então ele tem NOx 1+. O oxigênio tem NOx 2 menos, então 2 menos vezes 3, 6 menos, ok? E nitrogênio, isso foi o exemplo que a gente fez anteriormente, então aqui a gente vai precisar de 5 mais para conseguir zerar esse NOx. Então aqui eu tenho 1 mais 5 mais, menos 6, isso aqui zera, da mesma forma que esse aqui. H2O, aqui eu sei que é mais 1, só que aqui tem 2, então vai ser mais 1 vezes 2, 2 mais, oxigênio NOx é 2 menos, zera também. Nitrogênio, agora é o interessante. Percebam que às vezes o NOx de um átomo ele pode modificar, só que a gente tem alguns que são fixos. A gente sabe que o do oxigênio é fixo, que é 2 menos, então vou colocar aqui 2 menos. Mas para zerar o NOx dessa molécula, o que é que eu vou precisar colocar aqui em cima? Um 2 mais. Mas você pode perguntar, professor, mas o NOx do nitrogênio é 5 mais e aqui está 2 mais por quê? A gente vai entender daqui a pouco. Vamos para esse outro aqui. O NOx do oxigênio é quanto? 2 menos. Só que eu tenho 4 aqui, então vai ser 2 vezes 8, vai ser 8 menos. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, então vai ser NOx 1 mais vezes 3, 3 mais.
Então, para zerar o fósforo, eu vou precisar de qual NOx? Vou precisar de mais 5. Ou melhor, 5 mais. Então, aqui eu tenho o NOx de todas as moléculas e características de cada um dos seus elementos. E a gente vai encontrar algumas informações bem essenciais. Primeira coisa é, eu vou olhar, se eu tenho aqui uma reação, os reagentes vão ter sempre os mesmos átomos dos produtos. Então eu vou começar a conferir se o NOx de todos eles está igual. Deixa eu olhar do fósforo, por exemplo. O fósforo é que está com o NOx 0 e é que está quanto? 5. Então já vou deixar aqui ele em evidência, porque ele variou, então tem alguma característica aqui. Hidrogênio, aqui eu tenho ele 1 mais, aqui também é 1 mais, só que eu multipliquei por 2, lembra? Então ainda aqui está NOx 1 mais. E aqui está 3 mais porque ele tem 3, mas o NOx dele permaneceu sendo 1 mais, certo? Então o hidrogênio não variou. Nitrogênio, ele está sozinho e ele tem aqui o NOx 5 mais. Só que aqui tem NOx 2 mais, então ele também variou. Percebam que a gente não tinha quantidade aqui para variar. Nesse caso do hidrogênio, variou porque a gente tem quantidades, mas o NOx continua sendo mais 1. No 5, ou melhor, no nitrogênio, variou de 5 mais para 2 mais. Então aqui eu vou colocar em evidência também. O oxigênio aqui a gente tem, da mesma forma que o hidrogênio vai variar, porque tem números aqui, porque eu tenho que multiplicar, mas todos eles, o NOx, é 2 menos, certo? Já que é tabelado, é uma coisa que não muda, o NOx dele vai ser sempre 2 menos. E pronto, a gente viu de todos. Só que o do fósforo, a gente vê aqui que o número de 0 para 5, ele aumentou, certo? Então, se ele aumenta o número aqui de 0 para mais positivo, isso quer dizer alguma coisa. Quando o átomo ele fica positivo, é porque aconteceu o quê? Ele perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, ele oxidou. O fósforo, se ele está em 0 e foi para 5 mais, é porque ele perdeu elétrons. Se ele perde carga negativa, ele aumenta cargas positivas. Então, ele oxidou. E do nitrogênio, ele estava 5 mais e foi para 2 mais. Então, ele diminuiu. Diminuiu até mais fácil decorar, entender, a gente sabendo que de 5 para 2 ele diminuiu, ele reduziu, então aqui a gente tem que aqui oxidou e aqui, consequentemente, reduziu. Certo? Se esse aqui oxidou e esse reduziu, uma coisa que o professor lá do SAI falou, que às vezes as pessoas podem se confundir, é o que de fato acontece. Aquela reação, aquele átomo que ele reduz, ou melhor, que ele oxida, ele é chamado de agente redutor. Se ele oxidou, ele foi responsável por uma redução, certo? Então, o que oxida, ele também é agente redutor. E aqui é a mesma coisa. Se ele reduziu, ele vai ser o oposto. Ele vai ser o agente oxidante. Certo, pessoal? Então, para essa aula é basicamente isso. Atividades, resolução de atividades fica a parte do professor do SAI. E qualquer dúvida em relação às atividades que vocês vão ter que fazer, principalmente as praticando, vocês fazem, venham tirar dúvida comigo. E a gente tira as dúvidas que tiverem ficado depois desse vídeo. Pode comentar aqui abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo a gente tem os comentários do YouTube, então dá para vocês comentarem para a gente tirar as dúvidas. Ou lá no WhatsApp, certo?